Então agora a gente vai abordar um pouco sobre a anatomia e histologia do sistema reprodutor feminino. Então já que a gente vai falar desse sistema, é importante falar da origem, né? Então logo no começo, da sexta até a 12ª semana, há a formação e depois a diferenciação do sistema reprodutor, se ele vai ser masculino ou feminino. Nesse começo, na sexta semana, os sistemas então estão indiferenciados. Nós temos uma gônada, mas essa gônada não se sabe se é masculina ou feminina ainda. Ela não teve essa diferenciação. E nós temos dois ductos. Esse ducto em azul, que é o ducto paramesonéfrico, que também é chamado de ducto de Miller, e esse ducto em vermelho, que é o ducto mesonéfrico, que é chamado ducto de Wolff. Esse de Wolff dará origem ao sistema reprodutor masculino e o em azul, o ducto de Miller, ao sistema reprodutor feminino, ao útero e as tubas uterinas. E quem vai dizer qual dos dois que irá se desenvolver é a gônada. Então, no caso que um testículo se desenvolva, teremos nas células de Leydig a produção de esteroides androgênicos, então hormônios masculinos. Eles serão responsáveis por desenvolver o ducto de Wolff e pela ação de outro hormônio, o hormônio antimülleriano, produzido na célula de Sertoli, que também está no testículo, o ducto de Miller, olha o nome, antimülleriano, ducto de Miller. Então ele vai regredir o ducto de Miller e ficará só o sistema reprodutor masculino. Mas no caso que essa gônada se desenvolva na forma de um ovário, então não teremos a produção de esteroides androgênicos, então o ducto de Wolff irá regredir, enquanto o ducto de Miller, pela ausência do hormônio antimülleriano, irá se desenvolver, dando origem ao sistema reprodutor feminino. A gente pode dividir o trato genital feminino de diversas formas. O Grace ele divide entre inferior e superior, no qual o inferior será constituído pela vulva e a vagina, enquanto o superior é formado pelo útero, tubo uterina e ovário. Então, falando sobre esse primeiro, a vulva ela é formada por diversas estruturas, como a gente pode ver aqui. Nós temos o monte púbico, os lábios maiores, os lábios menores. Também tem aqui o clitóris, o vestíbulo, que é esse espaço aqui, o bulbo vestibular, que não dá para ver na imagem, e as glândulas vestibulares maiores, que a gente consegue ver aqui só a abertura dela, flanqueando o ósseo externo da vagina. E o monte púbico? Bom, ele é uma área arredondada de pele coberta por pelos, principalmente na mulher após a puberdade, sobre a sínfise púbica e o osso pubis. A sínfise púbica, para quem não lembra, é aquele disco de fibrocartilagem que está entre os ossos do pubis. E logo abaixo dessa região há um tecido adiposo subcutâneo que dá esse formato mais abaulado a essa região. Logo após há os lábios maiores, que eles estendem do monte púbico até essa região perineal. Eles são pregas longitudinais de pele. A superfície externa é pigmentada e coberta por pelos, enquanto a superfície interna é lisa e rosada. Há essa diferença. Entre as superfícies, se a gente fosse fazer um corte, por exemplo, ia dar para ver um tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo, músculo liso, vasos, nervos e glândulas. Então, várias estruturas estão presentes nessa região. Diferentemente dos lábios menores. Os lábios menores, por exemplo, eles são desprovidos de gordura. Então, aquela camada de tecido adiposo que existe nos lábios maiores não existe aqui. Então, pequenas pregas de pele, pequenas pregas cutâneas, e elas fornecem a proteção para essa abertura vaginal. Surgem a partir do clitóris, a gente consegue ver aqui, e quando ela passa por cima, ela forma o prepúcio. Assim como no homem tem o prepúcio, aqui também tem, e embaixo tem o frênulo. Quando o lábio menor passa por baixo, ele forma o frênulo. O vestíbulo. O que é o vestíbulo? Muitas pessoas se perguntam. Bom, ele é o espaço, na verdade, entre os lábios menores. Então, toda essa região aqui marcada é o vestíbulo. E nele podemos encontrar o quê? O orifício vaginal, o orifício uretral externo, as aberturas das glândulas vestibulares maiores, aqui dá para ver também. Numerosas glândulas vestibulares menores, que não dá para ver. E a abertura também das glândulas de Skinner, que eu não coloquei aqui, mas elas também estão presentes. A uretra. Ela também está presente no sistema reprodutor masculino, só que no caso do feminino ela é muito menor, principalmente pela ausência do pênis. Isso torna muito mais fácil da mulher adquirir uma infecção urinária, por exemplo. Ela se abre no vestíbulo, abaixo do clitóris, então aqui no vestíbulo, abaixo do clitóris e acima da abertura vaginal, nessa região que é o meato uretral. O meato uretral ele é muito distensível e tem formato variável. Você pode ter uma certa variação anatômica nessa abertura. Os bulbos do vestíbulo. Eles são homólogos ao bulbo do pênis e ao corpo esponjoso masculino. A diferença é que o homem tem apenas um corpo esponjoso, enquanto a mulher tem dois bulbos do vestíbulo, um de cada lado. E como eles são homólogos, ele também se enche de sangue durante a relação sexual. Então ele tem essa capacidade de aumentar de volume. E nisso que ele enche de sangue, ele ajuda a prender o pênis dentro da vagina, então facilitando a relação. E também pressiona o ósseo da uretra.
impedindo que sêmen, bactérias e outros micro-organismos invasores entrem na bexiga durante a relação, porque não é essa a intenção. Há também as glândulas vestibulares maiores, a gente viu naquela outra imagem anterior só a abertura delas, agora dá para ver como ela fica interiormente. Elas são homólogas às glândulas bulboretrais masculinas, que serviam para lubrificação. Elas flanqueiam o orifício vaginal, então estão ao lado e atrás, estão laterais e posteriores a essa região. Elas produzem muco para toda a região do vestíbulo e auxiliar a manter úmido e lubrificado, facilitando então a relação sexual. Bem, e o clitóris? Ele é homólogo ao pênis do homem. Aqui nessa região dá pra ver só a glande, mas ele é bem maior interiormente. Ele é composto principalmente de tecido erétil. Então, durante a relação, ele pode também se encher de sangue. Ele também é ricamente inervado, muito mais inervado do que a glande masculina, até porque ele é menor, tem uma área de superfície maior, então concentra uma quantidade muito maior de terminações nervosas nessa região comparadas à glande masculina, contribuindo então para a excitação sexual feminina. E a estimulação de outras partes nessa região também contribuem de formas diferentes para a estimulação do clitóris. Falando do suprimento vascular, então a irrigação arterial é feita por 2 ramos da artéria femoral e 1 ramo da artéria ilíaca interna. Então vamos imaginar, nós temos a aorta abdominal, que se divide em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Nessa artéria ilíaca externa, ela vai dar origem à artéria femoral, e vai para a perna, vai para o fêmur, e essa artéria femoral emite 2 ramos chamados pudendo externo superficial e pudendo externo profundo, que vão irrigar parte daquela região. A artéria ilíaca interna também emite seu ramo, que é a artéria pudenda interna. Então são essas 3 artérias principais responsáveis por irrigar a região da vulva. Falando da coleta de sangue venoso, então, assim como existia a artéria pudenda externa e a artéria pudenda interna, nós também temos veias pudendas externas e veias pudenda interna. Então, a veia pudenda externa traz o sangue da região para a veia safena magna e da veia safena magna vai encaminhar para a veia ilíaca externa, enquanto a veia pudenda interna já coleta sangue e manda para a veia ilíaca interna. E ambas as veias ilíacas vão se unir, formando a veia ilíaca comum e posteriormente levando para a veia cava inferior. A inervação da vulva é feita por vários nervos diferentes. Nós temos aqui o nervo ilioinguinal, que vai emitir seus feixes através do nervo genitofemoral, e essas fibras têm origem no segmento L1. Também há o nervo pudendo e o ramo pudendo do nervo cutâneo-femoral posterior da coxa, que vai emitir fibras dos segmentos S3 e S2, respectivamente. E também há a emissão de fibras parasimpáticas através do plexo nervoso útero-vaginal. Esse plexo nervoso útero-vaginal também vai ser importante, como o próprio nome já diz, para a vagina e para o útero. Então grave o nome desse plexo. Pertencente ao trato genital inferior feminino, a vagina é um tubo fibromuscular que estende-se do útero até a vulva. Ela permite a menstruação, a relação sexual e o parto. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. A vagina permite o parto. Esse tubo, com esse tamanho, permite que uma criança passe por ele. Logo, ele tem uma capacidade de extensão, uma elasticidade muito grande. Pensando nisso, esse órgão seria rico em que tipo de fibra e que proteína que faria parte da constituição dessas fibras? A vagina está localizada posteriormente à bexiga e à uretra e anteriormente ao reto. Superiormente, a vagina está ligada ao colo uterino e as estruturas dessa região formam uma bolsa denominada fornix vaginal, o qual pode ser subdividido em partes anterior, posterior e lateral. A sua extremidade inferior, o orifício vaginal, se abre no vestíbulo da vulva, logo atrás do meato uretral. Um detalhe importante é que esse orifício pode estar parcialmente recoberto por uma membrana chamada de ímen. A irrigação da vagina é feita por ramos da artéria ilíaca interna, as artérias uterina, vaginal e pudenda interna. Já a drenagem venosa é feita pelas veias vaginais que desembocam nas veias ilíacas internas. Quando falamos de inervação, podemos citar o plexo hipogástrico inferior e o nervo pudendo. O plexo hipogástrico inferior, através do plexo útero-vaginal, emite fibras simpáticas toracolombares pelos ramos de T12 a L1 e as fibras parasimpáticas pelos nervos esplâncnicos de S1 a S4. Já o nervo pudendo emite através do nervo perineal profundo.
Por fim, a linfa é drenada da vagina para os linfonodos ilíacos e inguinais superficiais. Descrita a anatomia, é importante abordar também a histologia da vagina. Ela possui 3 camadas principais: a mucosa, muscular e adventícia. A camada mucosa é formada por epitélio e lâmina própria de tecido conjuntivo. Esse epitélio de revestimento é caracterizado como pavimentoso, estratificado, geralmente não queratinizado e tem uma espessura de cerca de 150 até 200 micrômetros. Estimuladas pela ação de estrógenos, essas células são produtoras de glicogênio, que, quando liberado, é usado como alimento pelas bactérias produtoras de ácido lático, responsável por manter o pH baixo da vagina, auxiliando na proteção contra micro-organismos invasores. Esse efeito diminui em mulheres após a menopausa por conta da diminuição dos níveis de estrogênio. Já a lâmina própria é formada por tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas, responsáveis pela elasticidade da vagina, fibroblastos, células de defesa e um extenso plexo venoso. Vale salientar que a vagina, diferentemente do colo uterino, não possui glândulas produtoras de muco, e isso com certeza pode cair como pegadinha em alguma prova que você vai fazer na faculdade. A camada muscular localiza-se entre a mucosa e a adventícia, e é formada por 2 camadas de músculo liso, uma circular interna e outra longitudinal externa. Por fim, na parte externa, há a camada adventícia, uma camada de tecido conjuntivo denso, rica em espessas fibras elásticas que une a vagina aos tecidos vizinhos e confere elasticidade ao órgão. Agora vamos falar do útero. Localizado profundamente na cavidade pélvica, o útero é um órgão muscular oco de paredes espessas e de formato piriforme, ou seja, lembra uma pera, pelo menos pela pessoa que descreveu assim. Embora seu tamanho varie muito, o útero tem cerca de 7,5 cm de comprimento, 5 de largura e 2 cm de espessura, pesando cerca de 90 gramas. Ele se comunica inferiormente com a vagina e superiormente com as tubas uterinas. Na mulher adulta, o útero geralmente encontra-se antevertido, o que significa estar inclinado anterosuperiormente em relação ao eixo da vagina, e antefletido, ou seja, fletido ou curvado anteriormente em relação ao colo, criando o ângulo de flexão, de modo que sua massa fica sobre a bexiga urinária. Sendo assim, quando a bexiga urinária está vazia, o útero tipicamente situa-se em um plano quase transversal. A posição do útero então, muda com o grau de enchimento da bexiga urinária e do reto, e também com a evolução da gravidez. Apesar disso, estudos mostram que entre 15 a 25% das mulheres apresentam o útero retrovertido, ou seja, quando o órgão está fletido para trás, com o fundo em forma de cúpula virada na direção da coluna vertebral e do reto. Isso, apesar de não ser responsável pela infertilidade feminina, pode estar mais associado a casos de endometriose. O útero possui 2 faces e 2 margens. A primeira é a face posterior do útero, voltada para o reto, onde podemos verificar a escavação reto-uterina, também chamada de fundo do saco de Douglas, local bastante comum de implantação de tecido endometrial e muito associado às dores da dispareunia nessa doença. Se você quiser saber mais sobre endometriose, eu vou deixar um link de um vídeo que eu já fiz aí na descrição. Além da face posterior, nós temos a face anterior. Essa já é voltada para a bexiga e nesse local está a escavação vesicouterina. Esse vésico no latim está associado ao bolha ou bexiga, quando você vê a tradução, a etimologia. Ambas as escavações são formadas a partir da dobra do peritônio visceral que reveste a maior parte do útero. Por fim, temos as margens esquerda e direita, delimitando as laterais do órgão. Além disso, podemos dividir o útero em 3 partes: corpo, istmo e colo. O corpo é a parte principal do útero que é conectada às tubas uterinas através dos cornos uterinos. O corpo tem uma base chamada de fundo do útero e uma câmara interna denominada cavidade uterina. Istmo é a parte estreita do útero, localizada entre o corpo e o colo do útero. E o colo é a porção inferior do útero, é constituído por 2 partes, supravaginal e vaginal, 2 aberturas, orifício interno e externo, e um canal cervical. Vários ligamentos peritoneais sustentam o útero, mantêm no lugar ou prendem algumas estruturas. Dentre eles temos o ligamento largo, que é aquela grande prega de peritônio logo visível ao lado do útero. É formado pelo mesosalpinge, mesovário e mesométrio. Se prolonga sobre os vasos com o ligamento suspensor do ovário. Há também o ligamento útero-ovárico, que, como o próprio nome já diz, liga o útero ao ovário.
Há também o ligamento redondo, que se liga na parte anterior dos cornos uterinos e segue em direção à parede lateral da pelve. Após isso, ele entra no canal inguinal para se fixar no monte do pubis. Além disso, existe o ligamento cardinal, que é preso às laterais do colo uterino e conduz importantes vasos como a artéria e a veia uterina. O ligamento útero-sacro, que prende o útero à região do sacro. E o ligamento pubo-cervical, que liga o pubis ao cérvix uterino. Lembrando que cérvix é o colo do útero. O útero é irrigado pela artéria uterina, que emerge da artéria ilíaca interna. O ramo superior da artéria uterina supre o corpo e o fundo, enquanto o ramo inferior irriga o colo do útero. O sangue venoso do útero é drenado através do plexo venoso uterino para a veia ilíaca interna. Assim como a vagina, o útero recebe inervação do plexo hipogástrico inferior por meio do plexo nervoso útero-vaginal. Sobre a drenagem, podemos citar os linfonodos lombares, inguinais superficiais, ilíacos e sacrais. Agora vamos falar um pouco da histologia do útero. O útero, de dentro para fora, é formado por 3 camadas, o endométrio, miométrio e, externamente, uma camada serosa formada por peritônio visceral, o perimétrio. O endométrio é a mucosa uterina e, sendo mucosa, é formado por epitélio e lâmina própria de tecido conjuntivo. O epitélio é simples colunar, formado por células ciliadas e células secretoras. Essas células, principalmente as secretoras, se organizam para formar túbulos na mucosa, dando origem às glândulas tubulares uterinas, as quais liberam glicogênio na cavidade uterina durante a fase secretora da menstruação. Já o tecido conjuntivo da lâmina própria é rico em fibroblastos, que contém abundante matriz extracelular. As fibras da matriz são principalmente de colágeno tipo 3. Essa mucosa, que chamamos de endométrio, pode ser subdividida em 2 camadas, a camada basal e a camada funcional. A camada basal, como o próprio nome sugere, está na base, mais profundamente, e está adjacente ao tecido muscular do miométrio. É constituída por tecido conjuntivo e a porção inicial das glândulas uterinas. Logo acima, há a camada funcional, formada pelo restante de tecido conjuntivo, porção final e desembocadura das glândulas uterinas e o epitélio superficial. Enquanto a camada funcional sofre mudanças intensas durante os ciclos menstruais, a basal permanece quase inalterada. Da porção média do miométrio, as artérias arqueadas emitem ramos que darão origem às artérias retas, que irrigam a camada basal, e às artérias espiraladas, que suprem a camada funcional. O revestimento endometrial do útero prolifera a cada mês em preparação para o implante de embriões. Se a fertilização ocorre, o útero atua abrigando o feto em crescimento e sua placenta. Já se a gravidez não ocorrer, o revestimento endometrial é eliminado durante a menstruação. Logo abaixo do endométrio existe o miométrio, parte mais espessa e que é composta de grandes feixes de fibras musculares lisas separadas por tecido conjuntivo. A opinião dos autores diverge sobre a quantidade de camadas musculares. Uns, como no livro de Junqueira e Carneiro, afirmam que há 4, e outros defendem que há 3, sendo a mais interna e a mais externa, longitudinais, e a intermediária formada por feixes circulares. Fato é que na camada intermediária pode-se verificar grandes vasos sanguíneos muito importantes para a irrigação local. Durante a gravidez, as células musculares lisas dessa região sofrem hiperplasia, ou seja, aumento da quantidade, e hipertrofia, que é o aumento do volume e tamanho celular, e muitas dessas passam a produzir colágeno de forma ativa. Após a gravidez, a reversão desse processo, o colágeno em excesso é degradado e o útero retorna ao tamanho normal. Por fim, mais externamente, temos a última camada, que é chamada de perimétrio. Ela é formada por tecido conjuntivo denso, mais um epitélio. Ela é formada por tecido conjuntivo, mais um epitélio simples pavimentoso, que é o mesotélio do peritônio. A gente consegue ver aqui como é que as células são achatadas e só tem uma camada. E logo depois o tecido conjuntivo. Ela cobre toda a superfície posterior e a maior parte da superfície anterior do útero, porque existe uma pequena parte que não está revestida por mesotélio, então só tem o tecido conjuntivo, mas é uma pequena região na parte anterior. Essas foram as referências que eu utilizei para produzir esse vídeo e muito obrigado.